Quando foi a última vez que você pagou alguma coisa em dinheiro? Eu me refiro ao dinheiro em papel. No mundo cada vez mais digitalizado, grande parte das compras são feitas por meio de cartões ou por celulares e até relógios. Ou, no caso do Brasil, via Pix, que já é o meio de pagamento mais usado no país. Segundo o Banco Central, mais de 3/4 dos brasileiros usam o serviço lançado em 2020. Por isso, fica a pergunta: o dinheiro de papel está com os dias contados? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. Em tablets ou celulares é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com o meu colega de DW, o repórter Maurício Cancellieri, que falou com especialistas sobre o papel moeda e também o dinheiro digital para um vídeo que pode ser acessado, por exemplo, no Instagram da DW Brasil. Existe uma tendência ao desaparecimento. Essa tendência, ela é real. Se a gente parar para pensar no nosso ponto de vista pessoal, né? Quantas vezes você foi ao sacolão ou você foi no supermercado e pagou com dinheiro, aí você já começa a ter um parâmetro. Foram os gregos, no século VII a.C., que cunharam as primeiras moedas metálicas com valor padronizado pelo Estado. Uma revolução monetária, por assim dizer, que levou as camadas mais pobres da sociedade a também terem acesso às riquezas, ao acúmulo de dinheiro e à coleta de impostos por parte do Estado. Antes disso, o comércio era feito basicamente por trocas, por produtos que iam desde animais até alimentos e também pessoas escravizadas, por exemplo. A segunda grande revolução na história do dinheiro foi o papel moeda. Há registros de papel moeda na China do século X, mas teria caído em desuso. Foi só em 1661, na Suécia, que as notas se consolidaram e depois se espalharam pelo mundo. Maurício Cancellieri, muito bem-vindo ao DW Revista. Bom, depois de séculos com o dinheiro físico sendo sinônimo de riqueza e usado em transações, veio o século XX e a introdução dos cartões de débito e crédito. E no século XXI vieram os celulares, os relógios, internet banking e o Pix. Dito isso, eu queria te perguntar, quem ainda usa papel moeda e por que isso acontece? Então, Guilherme, primeiro, obrigado aí por mais uma vez estar aqui no DW Revista, pelo convite para falar sobre esse assunto que é curioso, né? Eu, quando estive no Brasil, assim, passei um tempo, fiquei com essa pergunta na cabeça porque parecia que eu estava com dinheiro na carteira para absolutamente nada, que ele não tinha nenhuma função porque todo mundo estava pagando tudo com Pix ou com cartão. Mas, basicamente, o que eu ouvi, né, dos especialistas com quem eu conversei foi que o Brasil existe um recorte, basicamente, de renda. A gente tem que imaginar um país continental de proporções, enfim, gigantescas. É claro que esse acesso a essa tecnologia, o aparelho em si, a internet, né, embora já esteja bastante massificada, existe um lugar ou outro que pode enfrentar esse limite, né, tecnológico, puramente. Ou seja, não vai ter um smartphone, não vai ter acesso à internet. Então, isso acaba não sendo uma coisa, o papel moeda continua tendo uma utilidade, especialmente em lugares com esse tipo de restrição. E ele também, isso segundo uma pesquisa do Banco Central, né, o papel moeda, especialmente para essa população de uma faixa de renda um pouco menor, é uma população que ainda tem, digamos assim, uma relação com o papel moeda diferente. É como se ela quisesse ter certeza ali do dinheiro que está ganhando, sabe? A pessoa, quando vê o dinheiro físico, ela sabe quanto ela tem na carteira, enfim. E outro aspecto no Brasil é uma questão histórica, porque o que eu ouvi também da especialista com quem eu conversei, a professora Carla Bene, da Fundação Getúlio Vargas, ela disse o seguinte: olha, no Brasil a gente passou por um momento, década de 90, ali o começo dos anos 90, em que as poupanças foram confiscadas, ou seja, o governo bloqueou. Então, até hoje você tem muitas pessoas, muitos idosos especialmente, que vão até o banco todo mês sacar o dinheiro. Então, assim, você tem esse recorte da renda
renda ou de uma limitação assim de alcance da tecnologia, embora eu devo aqui frisar uma coisa que eu também ouvi dos especialistas, que já existe tecnologia, a tecnologia está pronta, ela só precisa ser aplicada para esse pagamento offline, ou seja, em algum momento nem vai ser necessário mais a internet em todos os lugares, porque a pessoa vai conseguir fazer isso num dispositivo, e quando esse dispositivo for levado para um lugar que tem internet, aí sim esse pagamento, esse registro, esse débito vai ser feito. Mas enfim, não é essa a questão. Mas o Brasil tem esses dois pontos e foi basicamente o que eu ouvi dos especialistas, né? O Renato Meirelles também foi um que reforçou do Instituto Locomotiva, da questão social. Enfim, todos eles, é meio unânime mesmo. O Pix ficou tão popular que já é aceito até em alguns lugares em Portugal. Conta pra gente um pouco sobre a criação do sistema e sobre como ele está presente no dia a dia dos brasileiros. Olha, essa história, na verdade, assim, Guilherme, chamou a atenção, não só minha, do Brasil. Essa imagem viralizou de um supermercado lá em Portugal e a gente ficou com isso na cabeça, né? Eu falei assim, mas como assim, gente, na Europa pagando com Pix? E, de fato, não só pela proximidade, imagino eu, né, com tanto imigrante brasileiro em Portugal, esse vínculo, né, histórico, o Pix também tá lá. A questão básica é que a pessoa precisa ter uma conta no Brasil, que vai ser a conta de onde o dinheiro vai sair, e o dinheiro ela vai pagar em real e não em euro, ou seja, vai ser ali descontado imposto, vai comer, né, digamos assim, um pedacinho do dinheiro. Mas, independentemente disso, é fato que esse dinheiro o modo de pagamento, o Pix, ele já é aceito em Portugal, inclusive. E isso dá uma dimensão, na verdade, do alcance mesmo, de onde essa história tá chegando, né? Porque ela começa ali, né? Ela é lançada num contexto da pandemia, que a gente sabe que o dinheiro físico, o dinheiro de papel, tinha uma questão sanitária, toda uma preocupação, né, com a contaminação. E os brasileiros, o que eu ouvi também dos especialistas com quem eu conversei, tiveram uma adesão, assim, massiva. Não houve uma resistência, mesmo se a gente fala, assim, em golpes eventuais que vão acontecer, como ainda acontecem, né? O golpe do boleto, ou o golpe de qualquer outra natureza que não é digital, né? É física. O golpe vai acontecer independentemente de onde a gente está falando, de qual método de pagamento. Então o Pix, ele teve uma adesão muito grande. O brasileiro confiou nesse meio de pagamento, né? Dentro desse contexto que eu já falei, na pandemia. E confiou tanto que não só hoje o Pix está em Portugal, como ele está também no mercado informal. Eu mesmo estava produzindo o vídeo, né, para as mídias sociais da DW Brasil. Quem tiver curiosidade pode ir lá procurar no Instagram, TikTok. Aí eu falei com a minha irmã assim, olha, eles moram no interior de Minas Gerais. Falei com ela, olha, tira uma foto aí pra mim do comércio, porque eu já tinha visto, na última vez que eu fui no Brasil, que o comércio informal, assim, aquele vendedor de pipoca ou qualquer outra pessoa, assim, que tá na rua, ela recebe em Pix. E, de fato, ela não só achou como vários, ela ia me bombardeando, mandou ali no WhatsApp várias fotos, e isso, inclusive, tá, ou seja, no mercado informal. E, então, é essa abrangência, né, essa noção que a gente tem, onde esse modo de pagamento ele tá chegando, né? Foi para Portugal, começou ali na pandemia, teve uma adesão massiva e tá em tudo quanto é canto. Bom, quer dizer então que aquela nota de R$200 que foi lançada durante a pandemia já nasceu praticamente como peça de museu. Então, essa história é outro detalhe, né, assim, da utilização do papel moeda, porque ele tem essa função ali física, mas quando chegou essa nota de R$200, como papel moeda, que ela chegou também no contexto da pandemia, ou seja, vamos imaginar, o papel moeda já era uma coisa ali que as pessoas estavam tentando evitar, então ela chega num contexto em que o papel moeda já estava, digamos assim, escasso, né, ninguém queria contato com aquilo, ninguém tinha troco, e isso só piorou ao longo do tempo, né, a economista também com quem eu conversei, ela falou isso, ela falou, olha, Maurício, essas notas de R$200, elas estão agarradas, elas não tem demanda para ela, porque o comércio no Brasil, ele não tem troco. Não adianta uma pessoa chegar com uma nota de R$200 para querer pagar qualquer coisa que muito provavelmente ela não vai conseguir, especialmente em valores menores, né? Não tô dizendo ali, sei lá, se você tá com uma compra de R$190, e aí, claro, você dá uma nota de 200, eventualmente vai ter o troco. Mas enfim, se for uma coisa muito desproporcional, não vai ter. Ela falou de forma generalizada, assim, de forma geral, né, que no comércio ali no Brasil as pessoas não tem troco o comércio para essa nota e que ela tá agarrada. Assim como ela acredita que o dinheiro de papel, ele tem esse risco assim de cada vez mais e desaparecendo, justamente pela falta de demanda. Porque se não tem troco, se ninguém tá usando, para que existe, né? É a pergunta. Maurício, a gente nota que o papel moeda tem perdido importância, mas ainda não está completamente em desuso. Existe uma previsão para que ele tenha um fim? Olha, o fim é sempre uma coisa assim, né? É difícil de dizer.
E o que eu ouvi dos especialistas com quem eu conversei é o seguinte: a gente pode falar num fim sim, no curto, médio prazo, porque isso é para onde a gente está caminhando, né? O Brasil, inclusive, só evolui, inclusive está à frente de muitos outros países, né? Que ainda valorizam o papel moeda de uma forma que o brasileiro já se, digamos, desapegou, né? A maioria está com o Pix mesmo. Então, dá para dizer que esse fim ele tá meio que decretado pelo uso cada vez menor do papel moeda, ou seja, se o Banco Central, Banco Central não, a agência custodiante, né, que é o Banco do Brasil, receber menos demanda das agências bancárias de todo o Brasil por papel moeda, porque essas agências não precisam mais de papel moeda, então não vai ter função, né? Na verdade é isso. E mais uma vez afirmando aqui que foi o que eu ouvi de especialistas. O Banco do Brasil recebe a demanda dos bancos, né? E a partir dela, o Banco do Brasil solicita a fabricação do papel moeda e entrega em cada agência. Só que se essa fabricação, se o banco não diz pro Banco do Brasil, se o banco, sei lá, bancos privados não dizem pro Banco do Brasil que tem a demanda, que ninguém quer, que ninguém tá usando mais esse dinheiro, ele em algum momento vai desaparecer, vai sumir, né? Agora, quando exatamente, não. O que a gente pode dizer é no sentido de uma tendência, né? Existe uma tendência ao desaparecimento. Essa tendência, ela é real. Se a gente parar para pensar no nosso ponto de vista pessoal, né? Quantas vezes você foi ao sacolão ou você foi no supermercado e pagou com dinheiro, aí você já começa a ter um parâmetro. Ou seja, as pessoas estão usando cada vez menos. Então, há uma tendência. Agora, se é para, sei lá, daqui 5, 10 anos, aí é uma coisa que a gente vai esperar e volta aqui para conversar de novo. Maurício, falando nisso, conta pra gente quando foi a última vez que você pagou algo com papel moeda. Olha, eu vou falar aqui da perspectiva da Alemanha, que é o povo aqui gosta de papel, viu, gente? No correio, fui mandar uma carta, assim, o valor era muito pequeno, aí você vê bem, a gente fica com isso na cabeça também, né? O valor era pequeno, aí eu falei, não, tô aqui com 5 euros na carteira, pra mandar a carta lá era 4 e pouco de euro, que era uma carta registrada, aí eu falei assim, bom, vou mandar isso aqui, vou pagar com dinheiro mesmo, e aí foi isso. Então, foi essa vez. Agora, eu vou dizer, é difícil, assim, eu tô resgatando essa porque foi semana passada. Porque se você me perguntasse talvez mais adiante, eu talvez não saberia dizer. Pois então, pra mim foi num bar no último final de semana, e a gente que mora na Alemanha sabe que o dinheiro vivo ainda é muito utilizado por aqui. O pessoal que acha que a Alemanha é um lugar moderno em termos digitais pode se decepcionar nesse sentido, porque tem muito lugar que ainda não aceita pagamento digital. Isso melhorou durante e depois da pandemia, ou seja, hoje em dia é um pouco menos difícil, um pouco menos complicado pagar por serviços ou mercadorias com cartão ou celular na Alemanha. Mas mesmo assim, muita gente ainda parece ter obsessão por papel moeda por aqui, não é mesmo? Eu acho que o papel moeda, que o que a gente percebe na vivência é que é uma questão de fato cultural, né? Alguns lugares, eu cheguei aqui há 12 anos, né? Então alguns lugares, 12 anos atrás, realmente não aceitavam. Então você tinha que ter um dinheiro ali no bolso, né? Hoje em dia, claro, isso mudou bastante. Eu, inclusive, hoje compro pão numa padaria que só aceita cartão. Então isso pra mim, no primeiro dia que eu vi essa placa lá, que só aceitava cartão, eu fiquei assim, falei, nossa, tipo, como as coisas mudaram, né? E às vezes a gente nem não tava esperando aquela mudança, mas enfim, ela acontece. De toda forma, é cultural sim, ainda, o dinheiro de papel, né? A gente publicou, inclusive, uma reportagem no site da DW, de uma pesquisa do Banco Central Europeu, dizendo que o alemão leva ali uns 100 euros na carteira, né? Que eu vou dizer que é uma coisa que eu também, talvez 100 euros não, mas tem uns 50 ali, né? Pra uma emergência que você sempre fica pensando. E eu acho que é isso que também vem do imaginário, né? De países como a Alemanha, o Brasil, que enfrentaram inflação, enfim, que a pessoa fica com aquele dinheiro ali, com medo dele se desvalorizar no banco da noite pro dia, e acaba isso sendo uma questão cultural, de fato, de ter o dinheiro na mão. Então aqui tem sim, mas eu vejo a gente percebe na nossa rotina uma mudança. Aos poucos, mas tá acontecendo. E você é do tipo que gosta de ter dinheiro na carteira ou só cartão e Pix? Conta pra gente nos comentários. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui.
Fica aqui também meu muito obrigado ao Maurício Cancellieri por todas as informações e percepções compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são da Luísa Frei. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.